Sabe que tem uma dúvida que eu até acho válida, né? Mas aí é uma questão de gosto e gosto a gente não discute. De fato, o mercado ele passa mais tempo lateral do que realmente andando em tendência. Então, se ele passa mais tempo lateral e 80% dos rompimentos falham, não vale muito mais a pena eu operar suporte e resistência? Matematicamente, sim, você terá mais dias de emoção, né, mais dias com operações. O problema é que eu acho que operar lateralidades é extremamente desgastante, né? Eu não sou fã de operar lateralidade porque requer um nível de concentração extremo naquilo que se faz, né? E um nível de perfeccionismo tão grande quanto, né? Não que quem opera a tendência não tenha que estar atento, não que quem opera a tendência não tenha que ser um especialista, só que é muito mais desgastante, no meu ponto de vista, operar a lateralidade. Então, por gosto, eu prefiro abdicar de movimentos laterais, esperar que o mercado saia desse momento de caixote para um movimento de pullback clássico, e aí eu opero esse pivô alinhado com as médias ou uma regressão ou qualquer um dos outros dos gatilhos operacionais que eu tenho. Mas no final tudo se resume a gosto, e aí gosto não se discute. E aí? O ano começou, realmente, o ano começa depois do carnaval. Vamos embora? É agora que esse mercado vai entrar volatilidade, vai entrar volume? Não foi hoje, né? Mas antes de tudo, quero te dar um recado muito importante. Amanhã, dia 20, dia 21, teremos 2 aulas gratuitas com a psicóloga Marília, tá? A Marília, ela é psicóloga e ela é trader, ela vai entregar um conteúdo extremamente de qualidade e real de quem tá aqui com vocês skin the game, sofre das mesmas angústias, né, por vezes, né, da mesma ansiedade. Ela vai trazer esse conteúdo para vocês, né, no formato de 2 aulas gratuitas, que é, de certa forma, um gostinho que ela vai dar para vocês do que vai ser a formação Psi-Trader, para você que já tem um operacional para chamar de seu, para você, né, que o seu problema não é mais operacional, o problema é totalmente comportamental e emocional. Então, eu, se fosse você, não perderia essas 2 aulas. Porra, é de graça, velho. De graça, né? O conteúdo de um profissional sério, de qualidade, não tem como ficar de fora. Preencha a lista de espera, qualquer coisa também aí me chama para qualquer dúvida eu te auxilio. Não é lista de espera, é o link para por onde você vai receber o seu e-mail, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Porra, eu gosto sim de fazer propaganda de pessoas reais, de pessoas que estão aqui com a gente, né, na linha de frente, porque eu acho que cada vez mais essas pessoas têm que ganhar holofotes aí, porque tem tanto picareta aí bombando, enquanto tem pessoas reais que por vezes ali estão na luta e não conseguem, né? Não é o caso da Marília, com certeza, né? Mas eu sempre vou fortalecer ela. Bom, vamos lá. Dólar futuro. O dólar, galera. Gráfico de 60 minutos aqui. Vamos lá. Desgraçolândia. Ele trabalha em uma região de armadilha clássica. O que é a região de armadilha clássica? Média móvel de 200 apontando para baixo, média móvel de 200 apontando para cima, no caso, e média móvel de 20 apontando para baixo. Tá? Fora também que estamos em uma região de potencial suporte aqui dentro do dólar. Só que, cara, de verdade, 19, até o momento, até agora, né, que a gente está gravando esse diário de trade aqui, a gente tem uma amplitude no dólar de 19,5 pontos. Como é que faz para operar isso? Foda, né? Então, realmente, o operador do dólar tem que ser cada vez mais assertivo, um sniper. Não existe outra coisa a não ser um operador sniper no dólar, tá bom? Extremamente paciencioso, esperando o tiro perfeito. Eu, juntamente com a galera da sala educacional aqui hoje, consegui plotar algumas oportunidades, mas realmente, dado a baixa volatilidade, o baixo volume do mercado, não foram operações que, meu Deus, que operações fodas que foram essa, né? A primeira operação do dia, né? A gente entende mercado abrindo sem gap, primeiro candle fechando abaixo das médias, testa a região de mínima do dia anterior, o candle 4 para a gente, ele volta e faz um teste nessa média móvel de 9, e aqui temos a primeira entrada do dia. Qual que é o problema dessa entrada aqui? Porque nem o candle 2 e nem o candle 3, que foram os candles que testaram a região de mínima do dia anterior. Região de mínima e de máxima não é um bicho de 7 cabeças. Eu, Felipe, trato apenas como suporte e resistência. A mesma coisa como um ajuste. Então, se eu sei que eu tenho um potencial suporte aqui nesse caso, aqui no índice,
Se eu for executar uma venda na mínima do candle 4, realmente eu sei que eu estou assumindo um risco, que eu tenho até mesmo uma expectativa matemática negativa nesse trade, porque o mínimo, né, que eu exijo para um trade é que ele me dê um 1 para 1 livre, né, de suporte ou resistência no meio do caminho. Aqui eu não teria que ter levado em consideração. Porém, quem entrou nesse trade aqui é um trade que ele demora um pouquinho para andar e entrega aí, né, o bom e velho 1 para 1. Claro, né, que eu tô falando do 1 para 1 aqui quando o risco ele é de 3 pontos, né? Se vai operar da maneira como operamos aqui na sala, o risco ele aumenta um pouquinho, ele vai para 4 pontos, mas ele entrega, chega a dar 5,5 pontos aí. Mas de fato, não é o tipo de operação que eu particularmente executo aqui na sala, tanto é que não executei. Próximo ponto que a gente teve aqui dentro desse contexto do dólar foi o seguinte: ele vem e aí sim consegue trabalhar abaixo da mínima do dia anterior, volta, faz um teste em região de média. Somente esse movimento aqui já caracterizaria a perda dessa região de mínima aqui como um acionamento de um pivô, entenderam? E quando ele vem aqui e deixa uma espécie de pivô dentro do pivô, eu orientei para a galera que não subisse o gatilho de entrada para vender aqui a região de mínima do candle 20, que vendesse sim a região de mínima do dia, porque esses stopzinho beira de barranco não é muito a minha praia, não. Eu não curto stopzinho muito curto, eu acho que é muito fácil de manipular o mercado, né, dentro dessas regiões. E que assumisse o risco da venda da perda da mínima e o stopzinho aqui sim a gente poderia reciclar esse risco, tendo como risco dessa operação aqui dentro do dólar um risco aí na casa dos seus 3 pontos de novo, né? Aí aumentando 1 ponto, bate 4 pontinhos aí. Ele vem e entrega novamente 1 para 1. Então temos duas operações aqui que pagaram o 1 para 1, mesmo sendo pouquinho, é pouquinho, mas é de coração. A gente já está falando aí de no mínimo aí praticamente 10 pontos, né, para o operador. E depois a outra operação que teria uma potencial né, teria um certo potencial, seria o acionamento aqui de uma compra acima do ajuste, mas de fato a mesma nunca foi acionada, porque ele não consegue acionar essa região e de fato termina totalmente lateral o dia de hoje. Então realmente ficamos somente com as duas vendas aí dentro do dólar e foi o que deu para fazer aí, tá bom? Índice, o índice, altas expectativas foram criadas para ele por mim, né? Por minha parte, realmente, né? Todas as expectativas são criadas por mim aqui. De fato, né? Quando eu observo o índice, eu vejo ele querendo sair de dentro desse caixote aqui dentro do gráfico de 60 minutos. O cenário perfeito para mim aconteceu hoje, né? Que seria realmente ele sair de dentro dessa região, fazer um pullback na média e bombar na alta. Só que ele não bombou na alta, né? Pelo menos não enquanto eu estava na frente da tela. E aí, vindo para um gráfico de 5 minutos, aqui a gente tem a seguinte observação do índice: ele abre com gap de baixa. Esse gap de baixa não me deixa confortável em vender em nenhum momento do dia. A primeira coisa que eu fiz foi marcar a máxima do dia anterior, mínima do dia anterior, jogo um fio dentro dessa região aqui e percebo que ele abriu na retração de 50%, faixa de Gaza. Isso por si só já é um puta sinal de alerta. Mas toda e qualquer venda aqui tinha como alvo a média móvel de 200, que tinha também como confluência aqui a retração de 61,8. Então era um bom ponto para você que pegou a venda aqui nessa região realizar o seu lucro aqui. Também era pouquinho, mas era de coração. Eu não executei essa venda porque, de fato, para mim não valia a pena o risco. O prêmio era muito pequeno para essa operação aqui. E isso, quando eu falo de um risco, né, corrido aqui nessa operação, na casa de seus 125 pontos. Enfim. Mas, de fato, o mercado ele aciona a venda aqui nessa região de perda de mínima atual do dia, que é a mínima do candle 1, stopzinho sempre. Aqui no caso não deu para colocar atrás da média, mas ficou aqui atrás do candle 7, do candle 8. Enfim, e mercado entrega a conta gotas aí uma operação vendedora, né? Foi o que deu para fazer na primeira hora de mercado. Calculando aí na sua extremidade, a venda chega a entregar uma pontuação aí de praticamente 300 pontos, e o cara foi aí o Iceman, né, o Homem de Gelo, e conseguiu segurar essa operação aí. Eu, particularmente, abri mão dessa venda aí e, dado o contexto dos 60, eu optei por esperar a compra. Só que quem não pegou aqui essa operação, talvez ficou seduzido também pelo gráfico de 10 minutos aqui. Ele coloriu, pintou o nosso Fusca azul, só que aqui temos dois problemas, tá bom? Primeiro, se você queria procurar uma venda dentro do índice pelo gráfico de 5 minutos, estava esperando um pivô aqui abaixo, né, da sua
região de média móvel de 200, perdendo a retração de 61,8 depois do pullback na 9. De fato, esse pullback aqui nunca aconteceu, tá bom? Agora, se você pegou pela ótica do gráfico de 10 minutos, que não temos um pivô aqui no gráfico de 10 minutos, mas aí tem no 5, então opere pelo 5, que não dá para fazer uma salada mista de tempo gráfico. Aí tu vai visualizar um gatilho no 5, aí tu vai filtrar ele pelo 5 e vai refiltrar pelos 2. Aí vira um engodo do caramba. Então, se a ótica foi pela entrada por regressão na média móvel de 9 no gráfico de 10 minutos, ok. A entrada foi acionada e o stop também foi acionado. Então, aqui foi uma operação que deu loss. Agora, se você queria vender o pivô do 5 e foi para os 10 para antecipar, enfim, aí deu errado, tá bom? Deu errado porque o que começa errado vai terminar errado. Nesse contexto aqui, quem estava esperando o pivôzinho do 5 tinha que executar o pivô e não antecipar pelos 10 e nem antecipar a venda aqui pelos gatilhos dos 5 minutos. Ou seria vender o 24, 26, errado na minha opinião. Aqui o certo seria vender o pivô. Eu tava Zé Comprinha desde o começo do dia hoje, tá bom? E um ponto aqui que eu fiquei atento, primeiro de tudo, foi essa potencial falha de fundo. Não podemos falar que foi uma falha de fundo, porque de fato não foi acionado. Então ele constrói um fundo mais alto que o fundo anterior, e ele até mesmo marca pra gente aqui um movimento de pivô. Eu, Filipelli, não tive culhão, digamos assim, para comprar o Candle 28. Por quê? Porque tá muito perto da hélice, cara. E é diferente você operar perto da hélice com 2, 3 contratinhos e operar perto da hélice com mais contratos. Aí que mora o problema. A gente achar que o que a gente faz com menos contratos, a gente vai fazer com mais. Tecnicamente, não é fazer a mesma coisa, Felipe. Cara, quem vem com esse papo de que opere um contrato da mesma forma que você opera 100 contratos, nunca operou 100 contratos, que sabe que o cagaço é totalmente diferente. Então, dava para ter comprado aqui o Candle 28? Dava. Depende do risco que você está correndo, tá? Eu tenho uma característica que se a operação ela tá muito arriscada, eu não vou baixar a lote para poder entrar nela, porque se der stop vai doer menos. Para mim, se o copo de vômito ele custa 2 centavos ou ele custa, R$100, vai continuar sendo um copo de vômito, né? E eu não vou pegar esse trem para mim. Mas enfim, quem conseguiu filtrar aqui essa entrada, parabéns demais. Eu, né, tive a oportunidade somente de entrar quando o Candle 29 vem e fecha acima desse topim. Tem que esperar o Candle fechar. De fato, ficou uma entrada clara. Entrei pelo princípio aqui da confirmação, né? Até mesmo seria o acionamento desse primeiro pivô aqui, né? Ou a tentativa de fechamento acima desse topinho aqui. Me deu um ponto de entrada interessante. Eu tinha uma expectativa boa, que era a projeção desta mínima com este topinho aqui. Então, tinha alvo lá na casa do ajuste lá. Porém, eu tinha uma média móvel de 50 no meio do caminho. De fato, o trade ele demora para andar. Meu stop, como eu falei para vocês, estava aqui na mínima do Candle 29, que não foi acionado em nenhum momento. E eu tive que zerar essa operação aqui no fator tempo por conta de um compromisso que eu tinha aí, que é buscar meus filhos no colégio. É a vida de trader que ninguém mostra, né? Aquela vida, é lavar uma louça, é varrer uma casa, é buscar o filho no colégio, é filho com febre, é cachorro que fica doente. Essa é a vida de trader que ninguém mostra, né? Então, eu sofro dessa vida de trader aí e tive que zerar essa operação, o que de fato não ocasionou em problema nenhum, né? Na verdade, me economizou o desgaste que seria ver o stop, o preço vir lamber o meu stop, e depois sim eu zeraria aqui essa operação nessa região, porque andou 70% contra a minha operação, não tem problema nenhum. E entendendo isso, o mercado vem e ele arma um novo pivôzinho aqui. Percebam, né? Que ele vem, lambe o stop, passa para cima da... Deixa eu botar em verde, né, animal? Passa para cima das médias, ancora novamente nas médias, gerando até mesmo o que eu chamo, né, de cruzamento de médias perfeito. Aqui pelo gráfico de 10 minutos a gente vê até mesmo aqui um cruzamento de médias sendo acionado aqui. Ele arma o primeiro pivô aqui dentro dessa região, aciona esse pivôzinho, ancora novamente no Candle 20 e o rompimento dessa região aqui ocasiona o acionamento de uma compra. Cara, eu não sei se existe um santo do mercado aí, mas bem que podia vir hoje, né, cara? Porque esperei realmente ali o acionamento da compra acontecer, que foi no Candle 49 aqui, onde eu comprei. Meu stop estava abaixo aqui do Candle 44, muito bem protegido, diga-se de passagem.
Só que o mercado numa má vontade, cara. Tipo assim, ó, é tu mandar um filho adolescente ir lavar a louça, ir arrumar o quarto, ele vai, mas ele vai muito de má vontade. Fica o dia todo pra lavar 3 pratinhos, pra arrumar a porra do quarto. Exatamente o que o índice fez. De quem que é a culpa? A culpa é do índice, né? Dele ter ido, não, né? Porque eu entrei nesse trade aqui, só que tem alguns parâmetros, o meu setup ele é todo parametrizado e ele é inegociável. E toda vez que eu negociei com o meu setup, eu me fudi. Então, o que eu faço hoje em dia? Não negocio mais com o meu setup. Se ele está parametrizado, que se eu entrei em um trade, ele andou 70% contra a minha operação e me deram a oportunidade de sair no 0 a 0, eu saio no 0 a 0. Se eu entrei em um trade, ele anda 100 pontos ao meu favor e eu tenho como obrigação colocar essa operação no break-even, porque toda vez que ele anda 100 pontos, eu não jogo pro break-even, ele volta e me estopa. É pior do que levar o stop, é como levar me desculpa essa palavra, mas levar um chute no saco. Cara, eu fico puto com isso, entendeu? Então, o que eu faço hoje em dia? Eu não negocio mais com o meu setup. E, de fato, ele anda os 100 pontinhos aqui a favor da minha posição, volta, me tira no break-even, toma, otário, e depois ele vai. Claro que dá uma boa mergulhada aqui antes, mas vai lá nos meus alvos. Então, fui mão de alface? Porra, fale com o que você quiser, né? Esses rótulos, eles não me pegam mais hoje em dia. Mas, de fato, né? As compras aí realmente pagaram no dia de hoje. Pena que foi numa má vontade fudida, entregando todos os alvos que eu tinha aí para o movimento comprador, que seria esse espelhamento, agora por vezes cravando milimetricamente terceiro alvo. E aí espero que amanhã realmente ele engrene aí, né, porra, sei lá, velho. Não sei, bota um foguete, não tem ré aí, ou que derreta tudo de vez, mas que deixe ponto de entrada pra gente. O trader precisa de volatilidade no dia. Um mercado que era 13 horas mais ou menos, deixa eu ver aqui. 13 horas ele tava com 500 pontos de amplitude, galera. Não dá para ser feliz, né? E aí realmente melhor é fechar o gráfico e resolver outras coisas para não ficar passando raiva, né, dentro com esse índice, com esse dólar. Mas enfim, só lembrando, o mercado é inofensivo. Os animais que vão ali clicar somos nós. E por vezes a gente enxerga umas coisas que só existem na nossa cabeça. Por isso que eu falo. Tem um plano muito bem definido para não vir aqui para frente e ficar, isso daqui não é um Parangarico Hiruaro. Não é porra nenhuma. Tu tá vendo coisa aí. Beleza? Então é isso, pessoal. No mais, o recado é sempre o mesmo. Continue estudando, continue operando, continue aprendendo e nos vemos no book. Beleza? Valeu e um forte abraço.